Boa noite, irmãos. Que Deus nos abençoe nessa oportunidade. Como é bom podermos estarmos aqui mais uma vez e poder estudar, a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus dê atendimento a cada um de nós e cada um tenha liberdade também, pode participar, né? Esse hino que a gente cantou é muito, muito interessante, né? Muito verdadeira essas palavras, né? Muito nos traz uma esperança, porque a vida às vezes, né? Eu digo sempre que a vida não é uma conta lógica, não é lógica, a vida não é lógica, né? Nem sempre o que nós plantamos, nós colhemos. E nem sempre a gente colhe o que planta, né? Isso é uma verdade. Mas a gente queria continuar no livro de Colossenses. Livro de Colossenses, capítulo 1, né? A gente parou no versículo 9, se eu não me engano. Coloca primeiro estrofe assim, quer colocar? Colossenses capítulo 1. Junto ao trono de Deus preparado, há cristão lugar para ti. A prazeres, a gozo exaltado, a delícias profusas. Junto ao trono de Deus, há um lugar preparado. Quando nós lemos as cartas de Paulo e a gente começa a meditar no que Paulo ensina nas cartas. O que Paulo ensina nas cartas? O que ele traz para trazer esperança para as pessoas? Qual a informação? Eu fico imaginando, naquele momento da história, pessoas criam em Jesus. Graças. As pessoas creram em Jesus e elas começaram a ser perseguidas por causa disso. Morreram por causa disso. Caminha comigo no que eu estou tentando pensar. As pessoas, porque creram em Jesus, as pessoas morreram, perderam coisas, foram expulsas, perderam bens, porque creram em Jesus. E não tinha perspectiva de eles conquistar algo nesse mundo. E Paulo vai trazer ensino para eles como incentivar as pessoas a continuar trilhando o caminho de Jesus, como incentivar, como animar, como, né? Vocês estão conseguindo perceber que palavras de ânimo para as pessoas que creram em Jesus e eles estão perdendo coisas, morrendo, perseguidos, né? E Paulo escreve essas cartas para trazer ensino, correção, instrução e esperança. Paulo escreve essas igrejas, né? Se fosse um evangelho da prosperidade que hoje é pregado, poderia até animar as pessoas. Você vai vencer. Você vai superar a tirania de Roma. Roma vai ficar debaixo dos seus pés. Mas não, as mensagens falavam com eles, permaneça firme, fiel ao Senhor. Né? Já pararam para analisar o quanto pessoas que creram em Jesus passaram por lutas, por perdas grandiosas, por dificuldades. E Paulo vai escrever as cartas deles. Paulo não dá princípio de vitória nesse mundo. Leia as cartas de Paulo para você ver. Leia as cartas de Paulo na perspectiva daqueles que estavam lendo aquela carta onde foi endereçada.
Leia com essa perspectiva. Não leia da perspectiva da prosperidade, da tranquilidade, das coisas que nós temos onde nós moramos, num país que a gente vive, a liberdade que nós temos. Mas leia na perspectiva daqueles que estão, a qual aquelas cartas foi endereçada. Pessoas perderam, sofrida, perseguida, porque creram em Jesus. E nós chegamos diante de um hino desse, a qual um servo do Senhor escreve e trazendo as verdades tão grandiosas. Junto ao trono de Deus, preparado, há cristão um lugar para ti. Há prazeres, há gozo exaltado, há delícias profusas ali. Vamos abrir Colossenses capítulo 1. Vamos caminhar um pouco aqui alguns versículos, o irmão tem a liberdade, né? De participar. Então, Colossenses, a gente, semana passada, nós falamos, a última vez, nós falamos que foi em novembro que a gente falou. A gente vê até no versículo 11 do capítulo 1. Né? Paulo que vai falar do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Né? Vamos ler o versículo 9. Versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que seja cheio do conhecimento da sua vontade, e em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam trono, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, tantas que estão na terra como as que estão no céu. E vós também, que noutro tempo eram estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vós reconciliou, e no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santo, irrepreensível e inculpáveis. Se na verdade permaneceis fundados e firmes na fé, e não vos movedes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. A simples leitura dessa palavra, irmãos, já traz para cada um de nós convicção, alegria e satisfação. Sabendo, nós percebemos aqui, Paulo começa a falar a partir do versículo 15, a supremacia de Cristo. Tudo foi criado por ele. Tudo foi criado por ele. Tudo foi criado por ele e para ele. Aí João vai usar uma expressão no Evangelho de João, capítulo 1, tudo foi feito por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. Isso aqui, irmãos, para trazer para a gente
uma firmeza e uma esperança daquilo que nós cremos. Traz para nós uma firmeza, uma esperança. A gente pode, eu gosto sempre de dizer, a gente pode viver uma vida mais leve. A gente pode viver uma vida mais leve. Sabe por quê? Porque a vida vai passar, independente de qualquer coisa, né? Mas nós temos uma esperança. Nós temos uma esperança de algo melhor, algo maior, né? Então a gente pode viver até as derrotas de hoje, as tristezas de hoje, a gente pode encarar de uma forma mais tranquila. Mais tranquila. Porque aqui vai passar. Eu sei que não é fácil, né? A gente passar por dificuldade. Não é fácil. Quando eu digo isso aqui, irmãos, eu não estou querendo achar que eu sou superior, né? A gente tem as mesmas aflições. Nós temos as mesmas aflições. Nós temos as mesmas dificuldades, os problemas semelhantes com circunstâncias diferentes. Mas cada um de nós temos as nossas lutas e nossos desafios. Né? Então, quando a gente tem plena consciência daquilo para onde nós vamos, e quem nós somos, e em quem nós cremos, nós vamos ficar mais tranquilos. Nós vamos viver uma vida mais leve. Né? É isso que... Então, Paulo, aqui a partir do versículo 11, né? Versículo 12, ele vai dizer assim, dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Quando nós fomos feitos idôneos? Quando nós nascemos, quando nós entendemos, irmãos, a salvação em Cristo Jesus. Porque Deus, ele diz aquilo que ainda não é como já se fosse. Né? Tem uma polêmica muito grande quando, lá em Gênesis, que diz lá, né, que eles fez macho e fêmea, né? Só vai criar o homem lá na frente no sexto dia. Né? Aí tem uma polêmica que diz que Deus criou uma outra mulher antes de Eva. Não sei se você já ouviu falar dessa bobice. Pessoas entendidas, irmão, defendem essa tese. Defende essa tese. Por causa desse versículo, que está lá no capítulo 1 de Gênesis. Deus fez macho e fêmea. Mas Deus diz aquilo que ainda não é como já se fosse. Ele vai dizer aqui no capítulo 3, esse mesmo versículo, vai dizer uma coisa aqui que ainda não é, mas é como já se fosse. Abre o capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Quem encontrar eu e quiser ler. Vê o versículo 3 também. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Se nós já ressuscitamos, você já ressuscitou com Cristo? Literalmente não. Porque Deus, ele conhece o todo. Ele conhece o todo. Deus não espera o amanhã para ver o que aconteceu. Ele já sabe o final. Deus é fantástico. Deus, ele vê como um todo. Um acontecido por um todo. Ele já vê a eternidade. Então, quando ele fala assim, vós que já ressuscitaste com Cristo, nós ressuscitamos já? Fisicamente, não. Mas no projeto de Deus, você está conseguindo acompanhar o raciocínio? No projeto de Deus, nós já estamos ressuscitados. Nós já estamos assentados. Você lembra o que Paulo fala em Filipenses? Efésios? Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Assentados. Já estamos assentados, irmãos. Deus diz aquilo que ainda não é como já se fosse. Porque Deus não precisa esperar
o amanhã para ver o que vai acontecer com a gente. Ele não precisa disso. Ele sabe do nosso início, meio e fim. Ele tem uma visão sobre o todo. Ele não tem uma visão parcial da coisa. Oi. Tributo é chamado onisciência, né? Ele não precisa aprender de uma forma progressiva igual nós. Ele já conhece tudo, sabe tudo. Então, quando fala também sobre predestinação, não que a pessoa não vai ter livre-arbítrio, mas é por ele ser onisciente e saber de tudo, ele também tem que saber de todas as coisas que acontecem, como se já tivesse acontecido, tanto o futuro como o passado. Tanto nas visões que a gente vê relatado na Bíblia, às vezes fala como se estivesse falando de coisas que já tinha passado, né? Você vê as visões que João tem, ele vai relatando, ele descrevendo como se aquilo que ele tivesse acontecido fosse passado, mas na verdade ele nem aconteceu para a gente, porque o tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. A linha temporal de Cristo, de Deus, não é a mesma linha temporal de nós. Então Deus, ele está fora do tempo, ele está acima do tempo e por isso ele é eterno. Não é que ele nunca tem fim, mas é que ele é atemporal. E por esse atributo dele, a onisciência, ele tudo conhece. Tudo conhece. O Salmo 139, né? Ele vai falar um pouco sobre isso. Ele conhece todo o nosso caminho. Ele conhece o nosso levantar e nosso assentar. Por causa disso não existe possibilidade de fugir de Deus. Não há possibilidade. Por causa disso que nós temos que buscar ao Senhor, nós temos que esforçar e buscar ao Senhor e aprender com o Senhor. Não tem como fugir de Deus, não tem como enganar o Senhor, não tem como enganar. Não há possibilidade disso, né? Então, ele vai chegar aqui no versículo 12, ele diz essa palavra: dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Fisicamente, nós estamos debaixo de quem é o Deus desse século? Fisicamente, nós estamos aqui, à mercê das nossas vontades, nós estamos à mercê da ação de Satanás nesse mundo, nós estamos à mercê disso. Nós estamos à mercê das nossas fraquezas, nós estamos debaixo disso. Mas aqui ele vai falar assim, ele nos transportou. Fantástico isso, né? Ele já nos transportou, irmãos. Nós estamos aqui numa reprise, eu falo até uma ilustração muito ruim, né? Nós estamos numa reprise de um jogo já ganho. Reprise de um jogo já ganho. Nós estamos vivendo isso. Não é? Nós estamos vendo a reprise de algo que a gente já viu, o que vai acontecer. Quando a gente vê um filme, depois você vai ver ele de novo, você sabe o que aconteceu no final. Eu não gosto de ver filme duas vezes. Eu não sei se foi o Jack Chan. Agora, outros filmes eu não assisto duas vezes. Porque você já sabe o final, o que vai dar, né? Você não vai querer perder tempo. Né? Então a nossa vida aqui é como isso. Ele vai dizer aqui, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí entra aquela questão, né? Perde salvação. Então você foi transportado para o reino. Opa! Sai daí, volta para Satanás de novo. Volta para a potestade de novo. A lógica nisso. Olha o versículo interessante. Qual nos tirou, ele nos tirou da potestade das trevas, né? Das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você acha que há possibilidade? Colocou, tirou. Aí colocou, tirou. Não há possibilidade disso, irmãos. Pagou, né? Escreveu o livro da vida, botar o nome do Adriano lá. Adriano,
vacilou, risca de novo, aí coloca de novo. Gente, se dependesse das nossas ações, ia acontecer isso. O nosso estado é variável. Sim. A nossa posição ela é imutável, ela não tem variação. É esse o entendimento que nós temos que ter. A gente não vai conseguir viver uma vida mais leve. Nós vamos adorar o Senhor, não por medo, mas por amor a Ele. Né? Uma coisa é que não há adoração forçada. Uma possibilidade de adorar forçada. A adoração vai se dar com isso. Quando a gente entende isso, a gente vai viver uma vida mais leve. Você vai adorar o Senhor, você vai ter o prazer de estar na presença dEle, você vai ter a alegria de desviar do mal, você vai ter, aquilo que Paulo vai dizer, uma palavra que eu gosto muito e repito sempre aqui: o amor de Cristo me constrange, o amor de Cristo me incomoda. Não é? Você está lá a ponto de fazer uma coisa errada, você lembra daquilo que Cristo fez por nós e a gente consegue dar um passo atrás, porque o amor de Cristo ele não nos incomoda. Mas quando nós não entendemos, quando a gente consegue entender a grandiosidade desse amor, quando a gente consegue entender, a gente só vai conseguir entender a grandiosidade do amor do Senhor quando a gente entender o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos mal, e quanto nós somos devedores. A gente vai conseguir entender. É aquilo que acontece com aquela mulher quando ele fala assim: o que devia 500 vai amar mais porque foi perdoado mais. Né? Foi perdoado mais. Então isso é fascinante. Quando a gente entende isso, vai haver uma adoração ao Senhor, vai haver um interesse, vai haver um desejo, vai haver um impulsionamento em direção a Ele. Vai haver um impulsionamento em direção a Ele, quando a gente entende isso. Agora, quando a gente olha para assim: o Senhor não tem mais que obrigação me salvar. Eu sou o cara bom, eu consigo caminhar na minha reta. Né? Mas você entende o quão nós somos falhos, nós vamos perceber. Então esse versículo é interessante: o qual nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Remissão dos pecados, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Redenção pelo seu sangue. Não está em nós, não está na minha atitude, não está nas minhas ações. As minhas ações, ela tem que andar de acordo com aquilo, pelo grande amor que Ele fez. Tem que refletir o que está dentro. Isso aí. É isso aí. É uma transformação interna. É permitir que o Senhor habita em nós e a gente consiga a cada dia melhorar como pessoa. É o desafio nosso. O desafio maior nosso é a nossa luta interna. O Pesquisa vai dizer aquela palavra lá no Evangelho de Lucas, diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Esse é o convite. Esse é o convite. Porque negar os outros é muito fácil. Eu sempre digo essa palavra aqui. Você negar os outros é muito fácil. Fácil demais. Mas negar a si mesmo. Um dia eu estava no compra um dia e aí tem coisa que eu gosto de comprar. Né? Tem coisa que o pessoal em casa gosta que eu compro. Entendeu? Eu me peguei comprando só o que eu gostava. Entendeu? Os outros gostavam, eu estava tirando de lá. Né? Porque negar os outros é muito fácil. Negar os outros é muito fácil. Vai negar nós mesmos. É o desafio maior. Né? Então ele diz essa palavra aqui: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele me deu redenção. E ele
duas palavras muito fortes e interessantes dessa história: redenção e remissão. Então, irmãos, nós conseguimos caminhar aqui nesses versículos aqui. Paulo vem trazendo isso aqui para quê? Para fortalecer. Nós temos que analisar que foi a circunstância que essas pessoas viviam, essas circunstâncias que eles viviam. Não eram pessoas como nós, liberdade, fartura, tudo organizadinho, não. Eram pessoas que estavam tendo dificuldades em testemunhar a sua fé. Pessoas com dificuldade, passando por dificuldades porque creram em Jesus. Não é? É aquilo que eu disse um dia, aquele missionário de Marrocos esteve aqui, e ele falando, né? Contando a história daquela pessoa que se converteu e tem que está escondida, não pode falar certas coisas, não pode ler, não pode, né? E ela se converteu e ela teve um grande prejuízo porque se converteu. Aí eu até falei com ele, o evangelho pregado no Brasil é diferente do evangelho pregado no Marrocos. O evangelho do Brasil, como é que agora o Brasil vem para Jesus, que sua vida vai melhorar. Você vai melhorar. Aí a pessoa lamenta, né? Que minha vida está ruim assim, está assim. Aí a pessoa já vai falar assim, você tem que ir para a igreja. Você já viu isso? Minha vida está ruim, está assim, tá. Você tem que ir para a igreja. Tem que ir para a igreja. Ajuda? Sim. Porque aqui vai ter ensino. A gente vai ensinar, vai confrontar, né? Vai falar das verdades, né? Mas não é uma lâmpada de gênio que você passa e 3 pedidos e as coisas vai transformar, né? Eu costumo dizer que Cristo, quando entra nas nossas vidas, às vezes a circunstância não muda. Às vezes a circunstância não muda. É mesmo? Às vezes a circunstância até piora. Até fica pior. Mas ele muda a nossa forma de pensar. E quando ele muda a forma de pensar, a gente muda a forma de agir. E quando a gente muda a forma de agir, a circunstância vai mudar. Tende a mudar quando a gente muda a forma de agir. Faça aquilo que você nunca fez e você terá aquilo que você nunca teve. Se a gente, é uma máxima que eu gosto muito, se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, nós sempre vamos ter os mesmos resultados. Mesmo com Cristo no barco. Mesmo com Cristo no barco. Por causa disso que a Bíblia nos chama a ser vigilante. Orai e vigiai. Vigiai e orai, né? A escala. Vigiar e orai. Sabe o que eu entendo nisso, irmãos? Adianta nós sairmos para uma viagem e orar com fervor, mas sair fazendo besteira na estrada. Não adianta. Não adianta nós orarmos por um casamento feliz e tendo atitudes infelizes. Não adianta nós orarmos por um bom emprego e o emprego que nós temos, nós fomos empurrando com a barriga. Não adianta. Precisa de vigiar e orar. Vigiar quem? Nós mesmos. A nós mesmos. Por causa que aquela máxima que eu gosto daquele versículo, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Imagina, que eu digo sempre, às vezes eu digo aqui, você imagina nós buscarmos o reino de Deus e caminhar na sua justiça. Que fantástico, né? Um aluno que vai para a escola para ser um aluno justo, atitude justa, de aprender, de respeitar, de honrar. Vai ser um excelente aluno, não vai ter problema. Um funcionário que chega e ele vai ter um funcionário justo, né? um trabalho justo, horário, compromisso, fazer bem feito, dedicar. Não vai faltar emprego? Vai faltar emprego? Não vai faltar emprego. Agora faz tudo mais ou menos. Não vai ter jeito. Não vai. As coisas não vão acontecer. Porque o Senhor, eu costumo sempre dizer, o Senhor ele não dá sorte a ninguém.
Ele dá oportunidade. Ele abre portas. Mas que faz a porta permanecer aberta, em qualquer circunstância, são as nossas atitudes. As nossas atitudes vai fazer com que as portas permaneçam abertas e que as coisas aconteçam. O povo de Israel no deserto, eles saíram para chegar na terra de Canaã. Nada podia impedir, nada impediu deles chegar na terra de Canaã, nada. Nem o desânimo deles impediu. Nenhum desânimo impediu. Nem a incredulidade, nada impediu. Porque o Senhor Deus assumiu um compromisso com eles. Vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. O Senhor, ele assume um compromisso com a nação. Ele não assume um compromisso individual com as pessoas. Ele assume um compromisso com a nação. As ações das pessoas ali determinou quem foi e quem não foi. Mas a nação de Israel, ela entrou lá. As vitórias nas batalhas Deus ia dar, mas precisava de armar estratégia e afiar as espadas. O Senhor vai nos prosperar, irmãos. Às vezes nós queremos a prosperidade do Senhor, mas estamos fazendo as coisas mais ou menos. Então não vai funcionar. É lógica. A lógica da vida, né? Eu digo sempre isso para as pessoas. A lógica, não vai haver possibilidade. Então Paulo, ele traz esse ensino para essa igreja aqui, e todas as cartas são semelhantes. Falando dos nossos compromissos aqui nesse mundo, sem promessa de vitória aqui nessa vida. Mais uma chegada segura. Uma chegada segura. Então ele fala aqui daquilo que o Senhor fez, né, em favor de cada um de nós. Agora ele vai falar aqui a partir do versículo 15, quem era aquele que nós seguimos. Em quem eles estavam confiando. Ele vai falar aqui da supremacia de Cristo. Ele vai ensinar para a igreja quem é Jesus. Eles não estavam crendo em nenhum charlatão ou enganador. C.S. Lewis, ele escreve lá no livro dele, falando sobre, eu já falei outras vezes aqui, sobre o trilema, né? Ou Cristo, ele era um lunático, ou ele era um mentiroso, ou ele era Deus. Ou ele era Deus. Né? Pelas palavras que ele falou. Ou ele poderia ser essas três coisas. Mas ele era Deus. Ele não era um lunático e não um mentiroso. E aqui Paulo vai falar dessa questão aqui. Quem é Jesus? O qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. É nele que nós cremos, irmãos. A gente crê nele. Por isso nós podemos confiar. Por isso nós podemos confiar. Por isso que vale a pena caminhar em direção a ele, vale a pena sofrer as aflições desse tempo presente. Vale a pena. Vale a pena viver uma vida aqui de busca ao Senhor, no caminho do Senhor. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Ele nos reconciliou. Nós somos também alvo, nós somos parte
dessa reconciliação que o Senhor fez através dele. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, mas agora, contudo, vos reconciliou. Ele reconciliou todas as coisas. E nós estamos inseridos nessas, todo esse movimento a qual o Senhor fez através de Cristo. Contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santo. Vos apresentar santo. Tem algum santo? Nós somos nós somos santificados pelo Senhor, mas nas nossas ações nós não conseguimos ser santo, mas nós temos que caminhar com essa convicção de santidade ao Senhor, né? E no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santo, irrepreensíveis e inculpáveis. Só ele, irmãos, para fazer isso com cada um de nós. Ninguém consegue. Por maior esforço, nós nunca vamos, ninguém vai conseguir chegar diante de Deus inculpáveis. Não é? Ninguém vai conseguir. Só através de Jesus Cristo. Por causa disso que nós devemos a Ele toda a adoração, toda a honra, toda a glória, todo o nosso ser. Todo o nosso ser nós devemos a Ele, porque Ele vai nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permaneceis fundados e firmes na fé, e não vos moveis da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça cada dia mais e nos dê essa convicção, irmãos. Mesmo que a vida às vezes nos surpreenda com dificuldades, mas nós possamos nos fortalecer sabendo em quem estamos inscritos. Sabermos... Pode falar. É muito interessante nós analisarmos o nosso dia a dia. Por quê? Ao lembrar do sofrimento de Cristo, a gente fica assim até meia estabelecida. Ele, sem pecado, olha só o poder de Deus em oferecer esse filho por nossa causa. Podia ser só uma pessoa, porque ele né? E a gente vê o seguinte, muitos são salvos, mas uma grande quantidade não querem nada. Então, como que ele poderia, porque muitos falam assim, não, Deus é amor, eu sou uma pessoa boa, eu faço isso, eu faço isso. Ele não vai me condenar. Mas ele seria injusto se fizesse isso. Porque ele deixou, como foi nos dias de Noé, assim será nos nossos dias. Nossa responsabilidade é muito. É isso que tem que nos mover, né? Policiar a cada momento para estar na intimidade com Deus. Para que as pessoas possam nos ver como testemunha dele. Né? Então, as nossas ações, as nossas atitudes, vai transmitir ao Senhor. Nós somos testemunhas. A testemunha ela tem que se portar de uma forma a transmitir a mensagem do Senhor com exatidão. Nós somos responsáveis. Isso nos motiva, isso tem que nos motivar, nos encorajar, nos fortalecer, não nos desanimar, né? Porque se a gente olhar para as nossas falhas, nossos erros, a gente começa a desanimar. Nós temos que olhar para o Senhor para que a gente possa deixar os erros e as falhas, né? Possa deixar os erros e as falhas, caminhar em direção. Então é isso. Interessante
é que a violência, as coisas corrompidas estão a cada dia aumentando mais. Veja bem, ontem, na hora que nós estávamos saindo, eu ouvi você cantando a Fônica Real. Eu ia até virar para trás e falar com você, eu falei, não, no momento não, ele está tão contente, não podemos mais cantar as meninas da escola dominical, vocês até de rever. Ainda pensei na Alessandra, que é poetisa, colocar uma palavra, porque ele está chamando alguém de preguiçoso. A palavra preguiçosa não pode aparecer. Olha o que Satanás está fazendo. Né? Ele está a 100% querendo a destruição. Mas ele sabe, ele tem razão. Porque ele sabe que os dias estão indo. É isso aí. Né? Esses seminários fora, E essas problema cartas do apóstolo Paulo nos animam muito, nos encorajam. Com certeza. Com certeza. Então é isso, irmãos. Eu gosto sempre de ler as cartas de Paulo nessa perspectiva. As pessoas que estavam lendo, quais as circunstâncias, estavam menos. E Rodrigo, é igual eu estava comentando com o Guilherme ontem, você vê que a vida do apóstolo Paulo, após a conversão dele, não foi fácil não. Né? Não foi só alegria, né? Prosperidade, só problema. Você vê que só foi dificuldade. Só e problema. mesmo assim, em momento algum, ele pensou em desistir ou blasfemou contra o Senhor. Ele sempre fiel. No entanto, você vê que quando ele foi preso, ele e Silas, você vê que eles presos, depois de ter sido açoitados, creio que eles estavam numa situação bem difícil e mesmo assim orando e louvando o Senhor numa prisão, né? Isso aí é para nos encorajar, como você falou. E você vê, no mundo atual, você vê que muitas pessoas têm conforto, têm condição e estão desprezando a salvação, a oportunidade que Cristo ainda está dando, né? Estão virando as costas para o Senhor. E isso aí nos encoraja o quê? A buscar mais e mais a presença do Senhor. Nós fazer a nossa parte, pregando o Evangelho, levando a mensagem a outros, porque a gente sabe que o tempo está acabando. E pessoas, tanto pessoas conhecidas, até próprias nossas, dentro das nossas famílias, estão se perdendo, pois não têm compromisso com o Senhor. E a gente sabe que o final vai ser triste demais. Então a gente tem que aproveitar cada minuto, a cada oportunidade para a gente falar de Jesus Cristo. E igual você falou, demonstrando que, mesmo que a gente não saiba falar perfeitamente, mas demonstrando com a nossa vida, com o testemunho nosso de vida, fala mais do que muitas das vezes você chegar com uma palavra bonita. Porque a pessoa vai ver o quê? Não, ele pode até não falar muito, mas você vê no comportar dele, na vida dele, ele está demonstrando a Cristo, né? Porque não adianta nada a gente só ler, chegar aqui na igreja, fazer, ficar aquela coisa bonita, saiu dali para fora ali, tudo que foi falado, tudo que foi pregado aqui, ficou para trás. Então, nós precisamos sempre ter essa coragem, seguir firme, como o apóstolo Paulo fez aí. Que a vida dele não foi fácil, mas em momento algum ele deixou de transmitir a mensagem do Evangelho. Esse desafio nosso, eu sempre digo, o desafio nosso é esse. Nossa maior batalha é contra nós mesmos. Contra nós mesmos. Então nós temos que ter essa convicção, saber disso e criar estratégia para nos vencer. Nós não vamos vencer. Não adianta você vai vencer você. Criar estratégia para poder viver de uma forma melhor, né? Estratégia. Igual o Paulo falava, né? Antes eu subjugo a minha casa. Subjugo, ele criava estratégia, né? Era a estratégia que ele criava. Subjugava, né? Então ele tinha essa estratégia. Então nós temos que criar estratégia. Nós não vamos conseguir nos vencer, né? Mas nós temos que. Essa batalha vai até Cristo voltar ou a gente morrer. Então, que Deus nos abençoe e na próxima oportunidade a gente vai continuar no capítulo 1, a partir do versículo 24, né, em diante, para a gente caminhando nessa carta. Então, fantástica é a carta aos Colossenses. Se o irmão tiver um hino pensado.